eu voltei. Mas as informações não são das melhores. Vamos falar sobre o início do sufocamento da Comuna de Paris por parte das tropas de Versalhes. Primeiro, é importante compreender que Versalhes se localiza a sudoeste da cidade de Paris. Não à toa, em 17 de maio de 1871, as tropas versalhesas se concentraram nos portões a oeste e a sudoeste parisienses, mais especificamente La Muette, Auteuil, Port-Saint-Cloud, Point-du-Jour e Issy. Entre 17 e 19 de maio, todos os portões entre Issy e Porte-Maillot estavam dominados pelos exércitos de Versalhes, exceção feita a Porte-Dauphine, onde ainda havia um canhão comunar. Exceto esse canhão, a defesa da comuna era feita basicamente por barricadas, como nos portões de Asnières e Binot, por redutos, como era o caso da Place de la Concorde, ou por fossos, como era o caso do Trocadéro. No entanto, em pontos nevrálgicos da cidade de Paris, estratégicos, não havia qualquer trabalho de defesa comunar. Estamos falando, por exemplo, da Gare de Montparnasse, do Panthéon e, pasmem, das colinas de Montmartre. Por isso, em 21 de maio de 1871, as tropas de Thiers dominam Paris para iniciar aquilo que chamamos de Semana Sangrenta. Nós lutamos por uma forma política que nos permita trabalhar, por uma melhoria das nossas condições. Nós estamos assistindo a Constituição e o governo representativo indo contra a nossa vontade. Nós que somos chamados eleitores representados. E o poder do Estado se tornando cada vez mais absoluto. Esse poder, o qual tem determinado até mesmo o ar que se respira, sempre recusando-se a interferir no banditismo capitalista. Esse regime governamental e legislativo é, por sua própria natureza, incapaz de emancipar o trabalhador. A luta é a certeza que nós temos e vamos lutar. O patrão ou a patroa que compra o trabalho do operário ou da operária a um preço tão baixo que mal chega para as necessidades mais preeminentes, não é responsável, não tem culpa pela insuficiência do salário, nem pela extrema longa duração do trabalho. Ele submete a si mesmo à lei que se impõe. Não é tanto dos homens que procede a miséria, mas da potência das coisas. Sempre existiu patrão e empregado. Nós fazemos bem a eles. Não é verdade quando eles dizem que fazem alguma coisa por nós. Podemos vir trabalhar todos os dias que nem cachorro e dependemos da vontade deles. Nós somos exploradas. Trabalhamos mais de 14 horas e somos obrigadas a ficar até durante a noite. E no final do dia, não temos nada. Eles guardam tudo para si. Nós suamos 14 horas por dia e não temos o que comer quando chegamos em casa. Mas eles têm o que comer. Todos os dias. Tem aquecimento, remédios.
educação para os seus filhos. Porque somos nós que trabalhamos por vocês e é vocês que têm a melhor vida. Somos nós que estamos nos matando todos os dias de trabalhar e ainda assim não temos um mínimo de dignidade para viver. Nós precisaríamos de 3 vidas trabalhando para termos a metade do que eles têm. Nós não estamos de frente àqueles que nos empregam na posição de uma livre vendedora de trabalho. Os capitalistas, patrões, patroas, sim, são sempre livres para empregar o trabalho da forma que eles quiserem. E nós, trabalhadores, somos sempre forçados a vendê-lo. O trabalho é a vida. E se a vida não se permutar todos os dias por alimentos, sofre e em seguida perece. Para que a vida do homem seja mercadoria, é preciso, portanto, admitir a escravidão. – 28 de fevereiro de 2017. A notícia gerou comoção. Um morador do 18º distrito de Paris, com um espírito tão rebelde quanto provocador, propôs a inclusão da demolição da Basílica do Sacré-Cœur, ou Sagrado Coração, no orçamento participativo organizado pela prefeitura. De alguma forma, mas sob um pseudônimo, o perspicaz cidadão explicou. O Sacré-Cœur é uma verruga de Versalhes que insulta a memória da Comuna de Paris. O projeto consiste na demolição total da Basílica durante uma grande festa popular. A prefeitura considerou a ideia inadmissível. O contrário nos teria surpreendido. Você já visitou o Sacré-Cœur em Montmartre? É difícil perder o 2º monumento mais visitado da França, no ponto mais alto de Paris. Não é necessariamente uma verruga, embora se coloque a questão estética, mas, sem dúvida, é a inscrição na paisagem parisiense de uma memória muito particular, para não dizer parcial, da história da República. Os turistas podem saborear este bolinho de creme com prazer. Mas o Sacré-Cœur continua terrivelmente associado à Semana Sangrenta. O quê? Bem, você não é o único espectador a se esquecer desse fato. E, além disso, tudo o que a precedeu. A Guerra Franco-Prussiana de 1870, a derrota e depois a rendição francesa, a instalação do governo em Versalhes, a secessão de Paris, sua sede, sua organização na Comuna e o massacre dos comunar pelo exército de Versalhes. Os historiadores não sabem os números exatos. Entre 6.000 e 20.000 mortos. 2 anos depois, a Assembleia Nacional não encontra nada melhor para votar do que a construção de uma igreja em Montmartre, onde pessoas morreram. Nesse ínterim, os sobreviventes foram presos e deportados. 2 guerras mundiais vão fazer esquecer o sonho e a dor da Comuna. Paris agora sangrava. O sangue vermelho do trabalhador. A burguesia, essa tinha as mãos manchadas. A mesma burguesia que falou em queimar tudo diante dos prussianos.
Um punhado de combatentes, mesmo que sem esperança, seguiam lá, como se isso resultasse em vitória. Um deles antes era um comandante, que agora já não apresentava nenhum aspecto humano. Uma bala atravessou o seu rosto, quebrou todos os seus dentes e arrancou seus lábios. Incapaz de articular qualquer fala, esse bravo sujeito ainda agitava uma bandeira vermelha. Foram dias assim, um verdadeiro massacre. O sepultamento de um número tão grande de cadáveres logo tornou-se difícil demais. Eles foram queimados, muitos ao ar livre. O número exato de vítimas da Semana Sangrenta jamais será conhecido. Mas não é exagero dizer que foram pelo menos 40 mil. 40 mil. Não há nada que se compare a isso na história das nossas lutas civis. Após a morte do diretor do Conservatório de Música, Daniel Aubert, em 12 de maio de 1871, a Câmara Municipal me nomeou para o cargo. Mas voltando no tempo, aos 22 anos fui mandado para Argélia. Muitos iam para colonizar e também receber treinamento militar. Mas a minha jornada foi de estudo. Aprendi árabe, dei aulas de violino, fui a Tunísia e Alexandria. Aprendi muito sobre a música local e inclusive escrevi alguns livros que, modéstia à parte, serviram de boas referências. Em 1865, estava de volta a Paris e então, aos 40 anos, me foi dada esta oportunidade de dirigir o grande conservatório. Do concerto nas Tulherias, Veckerlin escreveu: deste concerto guardei uma impressão indelével, a de uma certa melodia árabe. O Anjo do Deserto, cantada para admiração por Madame Bart Banderali e acompanhada ao violino pelo próprio Salvador Daniel. Nada pode dar uma ideia, por mais distante que seja, do virtuosismo maravilhoso e muito especial de que este artista certamente tirou o segredo. Infelizmente, minha passagem pela diretoria do conservatório foi ainda mais breve que a própria comuna. No dia 24 de maio, fui surpreendido por oficiais da tropa versalhesa na Rue Jacob. A Semana Sangrenta já tinha começado. A minha hora tinha chegado. Ajoelhei, retirei o meu lenço e apontei para o pescoço. Atirem aqui! Ali, na Rue Jacob, minha história estava terminada e meu nome apagado do conservatório. Em 21 de maio, as tropas comandadas por Versalhes invadiram Paris, dando início à Semana Sangrenta. Quando a comuna caiu, as mulheres furiosas com o massacre bateram nos oficiais militares e, em seguida, se atiraram contra as paredes, à espera de serem fuziladas. A proprietária de um restaurante foi julgada por ter roubado uma loja de estátuas para igrejas, com o propósito de construir uma barricada. Você usou as estátuas dos santos para levantar uma barricada? Perguntou o juiz. Sim, é verdade, mas as estátuas eram feitas de pedra e os que morreram de carne, disse a comunarda.
A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje, não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Muito lindo. Muito bonito. E ela interpreta Ela muito é, bem. Nossa, ela falando o negócio assim, é muito emocionante tudo que ela Ela é fala. boa atriz, né? Ela é uma grande atriz. Nossa, incrível. Até ela, esses bolsominions fizeram sacanagem e desrespeitaram ela, porque ela saiu na capa de uma revista como uma bruxa. Aí os bolsominions ficaram xingando ela. Um negócio assim ridículo, mãe. Vou te falar, não vale nem a pena falar desse povo, que é tanta pequenez. É Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir. E olha só, o Betão mandou parabéns pelo dia de hoje. Ó, a Palmira mandou aqui para você. Senira, estamos comemorando o Dia da Mulher com tua foto e atitude. Viva! Quem falou isso? Palmira. Ah, legal. Deixa eu ver. Mas ela não mandou, não. No dela, não. Não, ela mandou no Família. Família? É. Família do Vanacô. No Família, ela mandou uma foto aqui da Rosa de Luxemburgo. Ó, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa de Luxemburgo. Aí ela botou embaixo: Senira, estamos comemorando o Dia da Mulher com tua foto e atitude. Viva! Então vamos almoçar ali no posto? Vamos, Peter, com a gente? Tá com fome? Vamos. Eu não consegui olhar o contra-cheque aqui, porque tá muito pequeno, mãe. Quando chegar em casa, o Peter me mandou, já recebi. Ah, agora consegui aumentar, ó. Então, proventos do INSS, isso aqui depois a gente tem que anotar.